Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wagner. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre algumas questões que foram propostas sobre a introdução em relação à função quadrática, que é a função polinomial do segundo grau. Ok? Então vamos procurar ser breves para o vídeo não se prolongar muito. Ok? Foco aí e veja o que é que diz a primeira questão. A primeira questão é o seguinte: determine os valores dos coeficientes A, B e C das funções quadráticas na forma x ao quadrado mais bx mais c. É isso? Ó. Então, é uma ideia bem simples aí. Só está pedindo para você identificar os coeficientes A, B e C. Aí eu só preciso ver aqui. O coeficiente A vai ficar sempre ao lado do x ao quadrado. O coeficiente B é sempre o número que vai ficar ao lado do x. E o coeficiente C é o termo independente, aquele número que aparece sem a letra que está do lado, não é isso? Então, é só verificar aqui, ó. Na letra A, eu quero saber qual é o valor de A, coeficiente de A, de B e de C, não é isso? Ó? Então, olhando aqui para a função da letra A, nós temos 1x ao quadrado mais 1x mais 2. Então, aqui, ó, eu vou ter 1 aqui, e aqui eu tenho 2, ou seja, o valor de A é 1, o valor de B é 1 e o valor de C, 2. Ok? Nesse caso aí nós temos uma função completa, não é isso? Letra B aqui, ó. Mesmo procedimento, ó. Identificar o valor de A, o de B e o de C, não é isso? Então aqui, ó. Termo que fica ao lado do x ao quadrado é o valor de A, então é quem? Ó? Menos 4. O valor de B é o coeficiente que fica ao lado do x. Como o x não está aparecendo aqui, significa que B é 0. E o valor de C é o termo independente, portanto, 2,5. Ok? Letra C. Identificar o valor de A, de B e de C. Então, olhando aqui para a função, qual vai ser o coeficiente A? O número que está do lado do x ao quadrado, que nesse caso é quem? 1/3. Então, ó, 1/3 vai ser o valor de A. O termo que tem coluna x, então corresponde, ó, o número que está aqui do lado é o valor de B, ou seja, quem? Menos 2/7. E o valor de C não está aparecendo, então é quem? 0. Certo? Letra D. Identifica o valor de A, de B e de C. Tá certo? Então, qual é o valor de A? Pessoal, ficar atento a uma questão como essa, porque você tem que prestar atenção quem é que está do lado do x ao quadrado, quem é que está do lado do x e quem é o termo independente, independente da ordem que eles apareçam, tá bom? Então, ó, o valor de A aqui, eu não vou seguir a ordem, eu vou verificar quem é que está do lado do x ao quadrado, que é o valor de A. O valor de A está sempre do lado do x ao quadrado. Então, quem é o valor de A nesse caso? Menos 9. Certo? Quem é o valor de B? Quem está do lado do x, portanto é quem? O 3. E quem é o valor de C? O independente, portanto é quem? Menos 1. Tá certo? Então, não se fixe na ordem que eles aparecem assim, aqui. E sim, no x ao quadrado, no x e no independente. Tá bom? Letra E. Identificar o valor de A, de B e de C, né? Então, quem é o valor de A? Aqui eu tenho 3, x ao quadrado. Então, ó, o valor de A, 7,6. Quem é o valor de B? Ó, o valor de B ele não está aparecendo, então é quem? 0. E o de C também não, portanto é quem? 0. E finalmente nós temos aqui a letra F, que ela diz o seguinte: 2x vezes x menos 5 sobre x mais 6. Nesse caso, a função quadrática ainda não está na sua forma reduzida. Então, eu tenho que promover esse produto aqui primeiro para poder determinar qual é a minha função quadrática. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, esse 2x e multiplicar por cada um desses termos aqui para poder encontrar a minha função quadrática. Tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, f de x, então vai ser igual menos 2x vezes menos 1x, ó, mais com menos vai ficar menos,
2 vezes 1 vai dar 2, e x vezes x, x ao quadrado. Então eu vou ter o que? Ó? Menos 2x ao quadrado. Tá bom? Aqui eu vou ter, ó, 2x multiplicando o numerador, não é isso? Ó? O denominador aqui é 1, não vou nem multiplicar por ele, né? Então, para começar, ó, mais com menos vai ser o quê? Menos, né? Então, 2x vezes 5 vai dar 10x. E aí, 10x dividido por 1x, né? Vai ficar o quê? 10. Tá bom? Então, 10x dividido por 1x vai ficar apenas 10. E, finalmente, eu tenho aqui, ó, 2x vezes 6 vai dar 12x. E agora sim, identifico o valor de A, né? O valor de B e o valor de C. Ó. O valor de A vai ser quem? Menos 2. O valor de B, ó, vai ser 12. E o valor de C vai ser menos 10. Ok? Então vamos lá para uma próxima questão. Então, nós temos: determine os valores dos coeficientes A, B e C. Opa, deixa eu mudar a questão. A questão é a seguinte: dadas as funções f de x Então, dada a função, as funções f de x igual a 2x ao quadrado menos 6x menos 4 e g de x igual a menos 3x ao quadrado menos 5x mais 1, calcule f de 3, f de menos 2, f de 0 e f de menos 0,2. Né? Depois, g de 1, g de menos 4, g de 0 e g de 1 meio. Né? Então, pessoal, quando eu tenho aqui f de 3, o que isso significa? Que eu vou trabalhar aqui, ó, com a função f. E onde tiver x aqui, ó, porque eu estou substituindo aqui, ó, o x por 3. Onde tiver x lá na função, eu vou substituir por 3. Eu vou ter aqui, ó, igual, aí aqui eu tenho, ó, 2 vezes quem? X ao quadrado. Mas quanto vai ser o valor do x aqui, ó? Vai ser agora 3. Então vai ficar aqui, ó, 3 ao quadrado. Menos 6 vezes, ó, menos 6 vezes o valor de x aqui, ó, que é quem? Ó, 3. Viu? E repito aqui o menos 4. Então eu vou ter, ó, f de 3, então vai ser igual. Aqui eu calculo, ó, 3 elevado ao quadrado dá 9. E aí 2 vezes 9 dá o quê? 18. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. E aí eu repito aqui o menos 4, tá bom? Então quem é que vai ser o meu f de 3? Ó? F de 3, então vai ser igual. Primeiro, eu percebo que aqui eu tenho mais 18 e menos 18. Então, ó, números iguais com sinais opostos, o resultado dá o quê? 0, né? Então, mais 18 ou menos 18, eles se anulam. Sobrou quem aqui? Ó? O menos 4. Então, f de 3 é igual a menos 4. Agora eu vou calcular f de menos 2. Então eu faço o mesmo procedimento, ó, igual, só que agora ao invés de substituir o x aqui por 3, eu vou substituir por menos 2. Então eu vou ter aqui, ó, 2 vezes, né? Ó, 2 vezes, aí o valor de x agora é menos 2, então ó, menos 2 ao quadrado, aqui lá eu tenho o x ao quadrado, menos 6 vezes o valor de x, que é menos 2, menos 4. É isso, ó, fiz a substituição. Então, quem vai ser f de menos 2? Aí eu vou ter, ó, menos 2 elevado ao quadrado dá 4. E 2 vezes 4 dá 8. Aqui eu tenho, ó, menos com menos vai ficar o quê? Mais. 6 vezes 2, 12. E aqui eu tenho menos 4. Tá bom? Então, f de menos 2, então vai ser igual. Aí eu tenho 8 mais 12 dá 20, 20 menos 4 dá 16. Tá bom?
Próximo aí, pessoal. Aqui eu tenho um detalhe importante, pessoal, que eu nem vou promover cálculo. Quando você tem numa função quadrática o valor de x igual a zero, a solução sempre vai ser o valor de c. Então, quem é f de zero? Menos 4. Tá bom? Só lembrar disso, ó. Se o valor de x for zero, a solução vai ser o valor de c. Tá bom? Qual é o valor de c? Menos 4. E para concluir aqui, nós vamos ter f de menos 0,2, né? Então, eu vou ter aqui 2 vezes menos 0,2 ao quadrado. É isso, ó. Depois, menos 6 vezes menos 0,2 menos 4. Bom, fiz as substituições. Agora eu vou ter o f de menos 0,2 vai ser igual. Eu vou ter 2 vezes. Quanto que é 0,2 elevado ao quadrado? Vai ser 0,2 vezes 0,2. Vamos ver o cálculo lá. 0,2 vezes 0,2. Dá 0,04. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 0 é 0. Adiciona as parcelas. Então, 4, 0, 0. Quantos algarismos a gente teria que dar vírgula? 1, 2. Da direita para a esquerda, conta. 1, 2 e põe a vírgula. Então, 0,04. Isso. Aí aqui eu tenho, ó, menos com menos vai ficar mais. Aqui eu já posso multiplicar, tá? Então vou economizar uma linha. Menos 0,2 elevado ao quadrado dá 0,04. 2 vezes 0,04 vai dar 0,08. É isso? Menos com menos fica mais. 6 vezes 0,2 vai dar o quê? 1,2. É isso? E replica aqui o menos 4. Então, f de menos 0,2, então vai ser igual. Vou colocar aqui embaixo para não invadir aqui esse detalhe. Então, f de menos 0,2 vai ser igual. Aqui eu tenho 0,08 mais 1,2 vai dar o quê? 2. E 2 com menos 4 dá menos 2. Então, f de menos 0,2 dá menos 2. Ok? Vamos lá para outra função. Para finalizar, aqui nós temos a função g. Ó, g de 1, g de menos 4, g de 0 e g de 1 meio. Né? Então, nós temos aqui. Ó. Agora, como é função g, ó, vou usar essa outra função aqui. Ó, menos 3x ao quadrado, menos 5x mais 1. Tá? Então, isso aqui ó, vai ser igual menos 3 vezes o valor de x, que no caso é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Menos 5 vezes o valor de x, que é 1. E eu repito aqui mais 1. Ó. Lembrar que agora vou trabalhar com essa função. Então, eu vou ter aqui ó, g de 1. Então, vai ser igual 1 elevado ao quadrado dá 1. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Menos 5 vezes 1 vai dar menos 5. E eu repito aqui o mais 1. Então, g de 1 vai ser igual menos 3 com menos 5 dá menos 8. Menos 8 mais 1 dá menos 7. Tá bom? E agora eu vou calcular g de menos 4. Né? Tá aqui, ó. G de menos 4 vai ser igual a menos 3 multiplicado pelo valor de x, que vai ser menos 4. Né? Então vai ser menos 4. Como é x ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Menos 5 vezes o valor de x, que é menos 4, e mais 1. Né? G de menos 4, então vai ser igual. Menos 4 ao quadrado dá 16. Né? 16, agora 3 vezes 16. Ó. Se eu não sei mentalmente, é uma continha rápida. Né? Dá 48, mas vamos lá. 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 48.
Então, aqui, ó, menos 4 ao quadrado dá 16. E aí, menos 3 vezes 16 vai dar menos 48. Aqui eu vou ter, ó, menos com menos vai ficar mais. 5 vezes 4 dá 20. E aqui vai ficar mais 1. Isso? Então, g de menos 4, ó, g de menos 4, então vai ser igual. Vou colocar aqui embaixo. G de menos 4 vai ser igual. Aí eu tenho, ó, menos 20, ou menos 48 com menos 20, com mais 20, vai ficar menos 28. E menos 28 mais 1 fica menos 27. Tá bem? Aí, g de 0. Lembrar o que acontece quando x é 0? Quando x é 0, a solução vai ser o valor de c. Aí eu venho para cá para a função, ó. Qual é o valor de c? 1. Então, quem é g de 0? 1. Tá bom? E agora, vou calcular quem é g de 1 meio. E isso vai ser igual a menos 3 multiplicado por 1 meio ao quadrado, menos 5 vezes 1 meio, e depois mais 1. Né? Aí eu vou ter aqui, ó, g de 1 meio vai ser igual 1 meio elevado ao quadrado vai dar 1 quarto. Menos 3 vezes 1 quarto vai dar menos 3 quartos. Menos 5 vezes 1 meio vai dar menos 5 meios, né? Eu repito aqui o mais 1. Agora ficou uma adição de frações aqui. Eu vou ter que calcular o menor múltiplo comum entre esses três denominadores, né? Que é quem? 4, 2 e 1. Nesse caso, ela vai ser quem? Vai ser o 4. Tá bom? Então, o que é que eu faço? Olha aqui, ó, g de 1 meio. Qual é o menor múltiplo comum entre 4, 2 e 1? Vai ser quem? Vai ser o 4. Aí você faz esse seguinte procedimento. Ó. Pega esse 4, divide por cada um dos denominadores e multiplica pelo numerador. Então fica assim. Ó. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes menos 5 dá menos 10. 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. E agora é só adicionar os numeradores e conservar o denominador. Então nós vamos ter aqui, ó, g de 1 meio vai ser igual a menos 3 com menos 10 dá menos 13. Menos 13 com mais 4 dá menos 9. Então aqui eu vou ter menos 9 sobre 4. Tá bom? Então g de 1 meio e menos 9 quartos. Beleza? Vamos lá para a próxima. Então, vamos lá para a próxima questão aqui. Ela diz o seguinte: podemos obter a soma, né, S de n, dos n primeiros números naturais positivos por meio de uma função quadrática. Aí tem aqui, está mostrando aqui o procedimento, né? Se eu for somar, pegar só o primeiro número natural positivo, eu tenho aqui 1. Foi que aconteceu, eu peguei 1 ao quadrado mais 1 dividido por 2. E no final vai dar o quê? Dá 1, assim. A soma dos dois, do 1 com o 2, é isso aí, dá 1, né? Então aqui, ó, 1 mais 2, que é para dar 3. Qual foi o procedimento que ele usou? Ó? Ele pegou o número de termos aqui, ó, que no caso é 2, ó, o número de termos ao quadrado, né? Somou com o número de termos e dividiu por 2. Ele está sempre pegando quem? Ó? O número de termos ao quadrado, somando com o número de termos e dividindo por 2. Tá vendo? Aqui eu tenho quantos termos? Ó? São quantos termos? 1, 2, 3, é isso? Ó. Então eu peguei o número de termos ao quadrado, somei com o número de termos e dividi por 2. Aqui são quantos termos? Ó? 1, 2, 3, 4. Então é o número de termos ao quadrado, somado com o número de termos e dividido por 2. Ok? E aí você vai ao termo somatório. Pode ver que aqui, ó. 4 ao quadrado dá 16, mais 4 dá 20, aí 1 dividido por 2 dá 10. Se você somar aqui, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6,
e 6 mais 4 dá 10, tá bom? Bom, quando você soma poucos números, né, até dá menos trabalho você ir somando esses poucos números aqui. Mas imagine que você vai somar uma quantidade gigantesca de números. Aí já não fica viável utilizar esse método. Ou seja, utilizar esse método de pegar o número de termos e elevar ao quadrado, somar com o número de termos e dividir por 2 é bem mais interessante. Interessante, né? Então, daí surgiu essa forma aqui, ó. Qual vai ser a soma dos números, dos n primeiros números termos, dos números, n primeiros números naturais, positivos? Número de termos ao quadrado mais o número de termos dividido por 2. Então, essa é a fórmula que nós vamos adotar. Então, qual é a soma dos n primeiros termos naturais positivos? Essa fórmula aqui, né? Número de termos ao quadrado mais o número de termos dividido por 2. E aí vem as perguntas. A primeira é: qual é a soma dos 30 primeiros números naturais positivos e depois dos 50 primeiros? Então você pega a soma dos n primeiros números naturais positivos vai ser quem? O número de termos ao quadrado mais o número de termos dividido por 2. Só isso. E agora é só substituição, né? Eu quero os 30 primeiros, né? Então vai ficar quem? Ó? A soma dos 30 primeiros naturais positivos vai ser igual a quem? 30 ao quadrado mais 30, tudo isso dividido por 2. Aí você vai obter quem aqui, ó? S de 30. Então você vai ter igual. Quanto que é 30 ao quadrado? É 30 vezes 30, que dá o quê? 900, né? Mais quem? Mais 30, dividido por 2. Aí você vai ter, ó, S de N, S de 30, aliás, vai ser igual. 900 mais 30 dá 930, e 930 dividido por 2 vai dar o quê? 465. Né? Então, 465. Tá aí a soma dos 30 primeiros números naturais positivos. Bom? E dos 50 primeiros? É o mesmo procedimento. Ó. S de 50 vai ser igual a quem? 50 ao quadrado mais 50, tudo isso dividido por 2. Então você vai ter aqui, ó, S de 50 vai ser igual a 50 ao quadrado. Ó, quando você for multiplicar um número desse tipo, você multiplica aqui a parte diferente de zero. Ó, 5 vezes 5 dá 25. E aí acrescenta 2 zeros. Tá bom? Ou seja, 50 vezes 50 dá 2.500. Tá bom? Mais tem? Mais 50 dividido por 2. Então, S de N aqui, S de 50, então vai ser igual. 2.500 dividido por 2 dá 1.250. 50 dividido por 2 dá 25. Então, 1.250 mais 25, 1.275. Então, tá aí a soma dos 50 primeiros números naturais. Pessoal, tem essas outras duas questões aqui, mas eu vou deixar elas para o vídeo não se estender muito, tá bom? Então, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima.